Bem com a Vida, com Pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Muito bom poder estar com você aqui no canal 25, Central TV da NET, todos os dias, horários diferenciados que você pode ver aí correndo embaixo aí, né? Justamente para que a gente possa alcançar diferentes públicos, levando uma mesma palavra de poder, de graça, que é a palavra de Deus. E eu convidando você, não apenas para estar conosco diariamente aqui na Central TV, mas a partir daqui a alguns dias você também vai poder nos acompanhar no canal do YouTube, né? youtube.com/Pastor Rogério Amorim. Daqui a uns dias, né? Se é que já não está no ar. Não estou acompanhando muito de perto isso. Serão dezenas e dezenas de mensagens nossas colocadas no YouTube, jogando para o mundo a palavra de Deus, né? E você é o nosso preferencial, né? Assim como nós temos o nosso programa na Band, em canal aberto, aos sábados de manhã, das 8 às 8h30, todo sábado de manhã em rede aberta na Band, aqui em Curitiba, né? Mas eu estou aqui para convidar você, sua família, para conhecer de perto esse grande amor de Deus, para conhecer de perto uma igreja poderosa, porque aqui a gente procura pregar o evangelho sem artifício, sem invenção. Está escrito tá, não tá, não tá, não adianta inventar moda, afinal de contas, não é isso? Nem acrescentar, nem tirar, porque como eu disse, o evangelho por si mesmo, ele é extraordinariamente poderoso, sobrenatural, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho. E eu quero convidar você a vir estar conosco, por exemplo, começando, no domingo, 9 da manhã, a manhã do Espírito Santo. Um culto de igreja lotadíssima. Uma manhã deliciosa, seguida da escola bíblica dominical. Começamos às 9 o culto, termina às 10h15, já se inicia a escola bíblica. Venha com a sua família, traga seus filhos. 7h30 da noite, celebrando Deus. Novamente, igreja lotada, outro público, totalmente diferente, né? E nós todos juntos, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, dele recebendo as bênçãos, os milagres, os favores, né? Sua graça. E paralelo ao culto de domingo, nós temos o culto dos juniores. E em todos os cultos da igreja, nós temos muitas salas extremamente bem equipadas para receber nossas crianças. Não para que elas sejam educadas, porque a educação tem que vir de casa, né? Mas para que elas sejam ensinadas nos caminhos do Senhor, para que até quando crescer não venham eles desse caminho se desviar, né? Professores, professoras competentíssimos, ensinando a palavra de formas diversificadas dentro das faixas etárias para a criançada também, não é isso? Nós temos na segunda-feira já cedinho, 8 da manhã, o culto das portas abertas, para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfrentando lutas muito sérias e querem já iniciar a semana com o pé direito, né, como se diz, né, participando de um culto curto de 1 hora, sendo abençoados, e nós temos visto tantos milagres, tantos testemunhos maravilhosos. Na terça-feira de noite, um culto de oração também de igreja lotada. Inclusive, 15 de maio, nós vamos estar iniciando as nossas 21 semanas de Daniel deste ano, que é uma cruzada esperada por todos ao longo de muitos anos que nós realizamos esse trabalho. Atravessamos um inverno com a igreja empilhada, tem cultos, gente, acredite, tem cultos aqui que volta a gente embora porque não tem como entrar no templo. Tem cultos que as pessoas vão embora porque não tem mais onde botar carro. E olha que nós temos 10 mil metros de área de estacionamento aqui, né? Uma rua do lado, que ainda cabe mais algumas dezenas de carros, e mesmo assim não são suficientes, né? Então eu quero convidar você a vir estar conosco. Quarta-feira, 2h30 da tarde, quinta-feira, 8 da noite, sexta-feira, 9 horas da manhã, sábado são 3 cultos simultâneos. Numa das capelas, os adolescentes, na outra, os jovens, e aqui o culto da vitória. Veja, temos Instituto Teológico, temos a Universidade da Família, que é um discipulado poderoso, profundo, maravilhoso, que você e a sua família pode se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e de você mesmo.
Então, está esperando o quê? Eu espero você, com a sua família, vem nos visitar, vem conhecer uma igreja, um templo lindo, um dos mais bonitos do Brasil, sem dúvida nenhuma, embora eu seja suspeito para falar disso, né? Mas com certeza é. Mas não basta a beleza do templo, a beleza toda está na graça, a graça de Deus que você percebe no que você bota o pé nesse templo aqui. Então, está precisando de um milagre? Está precisando de uma bênção? Está procurando um lugar com a sua família para se abrigar? Campo Comprido. Está aí endereço, está aí telefone, está aí site, está aí tudo, né? E está aí uma mensagem para você participar conosco de um culto agora também. Trouxe Bíblia? Amém. Capítulo 2 de João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: acabou o vinho, filho, acabou o vinho. E Jesus respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a sua mãe disse aos empregados: façam tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metreta é dose, né? 35 litros, tá? Cada uma cabia 35 litros d'água. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Quantos casados nós temos aqui nessa manhã? Beleza, deve ser bom esse negócio de casamento, né? Todo mundo é casado praticamente aqui, né? E é bom que você saiba que o casamento aos olhos de Deus é uma coisa absolutamente importante. Tanto que, se você olhar para as Escrituras, antes de Deus pensar na sua igreja, Ele pensou no casamento. Ele instituiu o matrimônio e o considerou sagrado. E por isso mesmo, o inimigo das nossas almas se esforça e usa o que tiver à mão para desmistificar isso, para destruir o casamento, porque ele sabe que a família é a célula, a gente costuma dizer, a célula máter, né, da sociedade, e também a célula maior da igreja, afinal de contas, não é isso? Com isso eu quero dizer para vocês, falar para vocês, do quanto é importante o casamento, e de quanto é importante lutarmos para preservá-lo no meio das tempestades da vida, não se deixando em tempo nenhum seduzir por nada neste mundo, porque nada neste mundo vale a família. Não adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a família. Não vale a pena. Eu, particularmente, tenho muitos amigos separados e tudo mais, e eu fico olhando para eles, principalmente em datas especiais. E temos muitas, né? É dia das mães, é dia dos pais, é Natal, é Ano Novo, é Páscoa, tudo mais. Nessas datas é complicado, a gente percebe isso, a amargura, a tristeza e tudo mais, porque não souberam administrar uma coisa que não é tão difícil de administrar, que é o casamento. Basta entender, como diz eu não sei se é o chinês ou o japonês, tem um ditado que diz que o casamento é como um pote de mel, a gente mais põe do que tira. Basta entender esse princípio. Basta se respeitar, basta se amar, não no sentido da paixão, basta entender que eu e a Marusa temos a mesma idade, 70 anos, ela faz aniversário agora no mês que vem e eu em julho, né? Basta entender que se ela já está com 70,
Está meio veinha. Eu também estou com 70, meio veinho. O negócio caminha paralelo. Se tem um pezinho de galinha lá, tem um cravo aqui, nós viramos um jardim. Não uma horta. Afinal de contas, juntos, afinal de contas, né? E a maioria, principalmente dos homens, quer que a mulher esteja jovem sempre. E ele embagulhando sempre, mas não se acha. Não tem espelho para ele. Ele não fica velho, ele não tem pé de galinha. O que é pé de galinha mesmo? É aquele trocinho que daqui? É. Então não sei o que é isso. Gente, casamento é um universo aparentemente complicado, mas por outro lado, se a gente for simples, é um universo simples também, não tenha dúvida disso, mas sujeito a tempestades, a trovoadas. A verdade é que o casamento e família é cenário de muitas lutas constantes, cuidados constantes, observância constante, equilíbrio constante, humildade constante, paciência constante. Muitas vezes, aquele jardim florido do namoro, do noivado, do início do casamento, né? De repente vai se tornando cinzento, né? Parece que o sol vai apagando, parece que os cravos e as rosas vão se tornando cactos espinhentos, né? No nosso caminhada, em lugar do amor, começa a aparecer indiferença, aquele romantismo, vamos dizer assim dizer, aquela poesia do início é substituída por um silêncio muitas vezes perturbador, pela ausência de carinho, pela ausência de afeto, de manifestações tais, não é isso? A alegria e o romantismo, não é? São de repente sufocados, não é? Por uma relação muito seca, assim, agressiva, árida, muitas vezes, né? Cheia de agressividade. Essa relação que antigamente era marcada pela alegria, né? Pela espontaneidade, né? Se torna muitas vezes mecânica, se torna pesada, se torna assim tensa muitas vezes, não é? Então a gente tem que aprender que tem hora de calar, e a hora de falar com equilíbrio, não com agressividade. Afinal, o sentido bíblico da palavra casamento é dois se tornando um. E por isso, ninguém pode sentir prazer e dar uma machadada no dedão do pé, nem uma martelada no dedão da mão. Porque se os dois são um agride o outro, está se agredindo a si mesmo. É um fato que a gente tem que, né, ter cabeça, né? O calor daquele abraço de antigamente, né, acaba se tornando um inverno bem ao contrário, de ausência de abraço, de carinho, de toque. Os dois que foram unidos para serem uma só carne, acabam vivendo como estranhos no ninho. Aí você pergunta, tá bom, pastor, mas daí, o que eu faço nessa hora? Desisto do casamento? Não, meu filho, não é por aí. Vou culpar minha mulher, vou culpar meu marido por todos os problemas que nós estamos enfrentando, as tristezas, os infortúnios que nós estamos enfrentando? Não. Vou me isolar cheio de autopiedade, me sentindo uma vítima ferida? Também não. Pode parecer muito simplista o que eu vou dizer aqui agora, mas é tudo o que eu acredito. Há solução em Jesus para o casamento. Porque você tem que raciocinar como eu vou raciocinar agora. Se o casamento é de Deus, é instituição divina, só interessa ao diabo destruí-lo. Então o que está por trás dessas coisas todas é um espírito de destruição. Entra espírito de sedução, entra uma porção de coisas no meio do caminho, no meio do casamento, para acabar com a família, para acabar com o casamento, para acabar com aquele relacionamento. E a quem interessa isso? A quem odeia isso. Aqui nós vemos 3 princípios nesse milagre para restaurar a alegria no casamento, o convívio no casamento.
Maria tinha sido convidada para uma festa de casamento num lugar chamado Caná. Lá foi ela. A palavra de Deus diz que num primeiro momento estava ela com Jesus e os discípulos. Num segundo momento, no último versículo, já se juntaram a ela, ou estavam lá, e João não definiu, estavam os outros filhos de Maria, 4, né, conforme está lá em 6,3 de Marcos, filho dela com José, que se alguém acredita que Maria morreu virgem, José era um trouxa, né? Ele não era de nada, mas a Bíblia conta, e a história também conta, que ela teve 4 filhos com José, mais 2 irmãs, 2 filhas, então eles eram em 7, né? E aliás no capítulo 6 e 7 de João falam que nenhum deles acreditava que Jesus fosse quem ele dizia ser, achava que era mais um filho de Maria e de José, até que depois, o caso de Tiago, o caso de Judas, que inclusive nós temos, não o Judas traíra, né? Tem cartas deles escritas aqui nas Escrituras. E não tem o que discutir nesse assunto, porque está na Bíblia, então não adianta, né? Mas vamos voltar às vacas frias, como a gente costuma dizer. Aos 3 princípios que eu falei para restaurar o casamento. Ela foi convidada, ela foi com Jesus, e gente acompanhou. No meio da festa, está escrito aqui, acabou o vinho. E o vinho era um símbolo de alegria. E era uma desonra muito grande para a família, no meio da festa, acabar o vinho. O que fazer então, quando acaba o vinho na festa? O que fazer então, quando acaba a alegria na festa? O que fazer então, quando a alegria, o vinho, está acabando no nosso casamento? Nunca fuja do problema. Nunca fuja do diabo, porque se você fugir uma vez, você vai passar o resto da tua vida fugindo. Eu tenho que mudar de casa, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que mudar de mulher, eu tenho que mudar de marido, porque o diabo, nada. Identifique o problema, esse é o primeiro, é a primeira solução. Identifique o problema, localiza o inimigo, vê onde ele está atuando e não corra dele. Vai para cima dele, em nome de Jesus. 10,4 de 2 Coríntios. Com as armas que são poderosas em Deus, que não é penduricalho, não é fitinha vermelha, não é cristal, não é elefantinho com rabinho vermelho, não é nada disso. Armas espirituais, porque a luta são em regiões espirituais. Não temos, como disse Paulo, que lutar contra a carne e contra o sangue. Nós temos que identificar onde o diabo está atuando. E temos que ter o cuidado e a decência de não ficar procurando no outro, mas procurar em nós também. No nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas seduções, nas vontades, nos hábitos, nos vícios, que infelizmente são inerentes à pessoa humana. Maria, com a sua percepção feminina, vamos assim dizer, não é? Logo viu, perguntou, soube, trouxeram para ela a novidade, que o vinho Maria do céu, deu B.O. O pessoal lá de dentro da cozinha veio dizer que acabou o vinho e a festa não chegou nem na metade. E agora, mulher, o que a gente faz? E ela diz, não faz nada, meu filho vai fazer. Só obedeçam ele. Não estranhe, ele é meio esquisito. Ele faz uns negócios que eu não entendo. Mas pelo pouco que eu já vi na minha vida, dá tudo certo. Então, se ele mandar fazer alguma coisa, não discutam, façam, por mais estranho que pareça, né? E gente, no casamento, como eu disse, os chamados cônjuges, cônjuge é dose para mamute, né? Essa palavra, né? Os cônjuges, né? Então o casal, né? Precisa sempre viver com as antenas ligadas. Precisamos ter o cuidado sempre de perceber o que está acontecendo dentro de casa, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja na família completa.
Nós precisamos, porque precisamos desenvolver um tipo de discernimento profundo para fazer a leitura do que está se passando na família. Então, gente, nós temos que ter essas leituras corretas no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, eu com vocês aqui, inclusive na igreja. Tem que detectar problemas, tem que estar ligadão, né? E parece que tem casais que estão dormindo no meio da tempestade, gente. Estão dormindo no meio da tormenta, não querendo ver a crise que está se instalando no casamento, empurrando com a barriga. Isso esse pecado de empurrar com a barriga tem um nome, biblicamente chama-se procrastinação. Não se empurra nada com a barriga, principalmente no que diz respeito a casamento, relacionamento familiar. Senta-se, chama-se a pessoa interessada, vamos sentar olho no olho, vamos conversar. Porque enquanto namora, enquanto é noivo, é só máscara quase sempre. A gente parece ou procura se fazer parecer aquilo que a gente não é. Mas no primeiro dia que dorme junto, e um olha para a cara do outro, aí começa a cair as máscaras. Um com a cara de joelho, outro com a cara de paçoca, e de repente você percebe que, poxa, eu casei com um cara que sempre perfumado, e agora que a gente casou já faz uma semana eu não vi ele para o chuveiro. Mais ou menos assim. Nós precisamos ser honestos com nossas esposas, nós precisamos ser honestas com nossos maridos, porque dessa família vai depender outras famílias, as famílias dos nossos filhos, as famílias dos nossos netos, e se Deus der longa vida, a família dos nossos bisnetos. Nós temos que entender isso. Nós temos que olhar além do nosso nariz, temos que olhar além do nosso umbigo, né? Segundo ponto, senão não vai dar tempo, eu acho que nem vai dar mesmo, né? Apresente o problema a Jesus. Apresente o problema a Jesus. Se necessário, orem juntos, sejam decentes, sejam honestos com vocês mesmos e com Deus. Senhor, está aqui um casal com um problema se apresentando diante de ti pedindo socorro. Acredite, isso funciona por uma razão muito simples: o nosso Deus ouve, mas o nosso Deus responde, mas o nosso Deus resolve. Precisamos ter esse entendimento e essa fé. Nós não somos um bando de alienados. Nós, crentes em Jesus, não somos um bando de alienados. Alienado é o mundo, que não conhece o Deus que nós conhecemos, que não tem as soluções em Deus que nós temos. Amém? Apresente o problema a Jesus. Maria, antes de falar com qualquer pessoa, foi para Jesus e disse: filho, eles não têm mais vinho. Na crise, gente, não adianta se desesperar. Tem que procurar a pessoa certa. Se a pessoa certa for o médico, não vai no benzedor. Se a pessoa certa for o advogado, não vai no quebra-galho na esquina. Se a pessoa certa for o pastor, não sai aí em busca desses profetas de pé quebrado de Araque aí, que vão levar o teu nome no monte e para isso vão te cobrar R$1000. Nós precisamos levar o problema e colocar o problema e as nossas vidas, nosso casamento aos pés de Jesus. Felizes são os casais que podem orar juntos. Felizes são os casais que podem ir à igreja juntos, derramando diante do Senhor Jesus todas as suas ansiedades, colocando diante dele todas as suas necessidades, orando junto, louvando junto, adorando junto. Bem-aventurado é o casal que na crise não busca sair pela porta dos fundos, desistindo do casamento, na casa da mãe, na casa do pai, na delegacia ou num tribunal. Felizes são esses. Mas esses que buscam a solução para os seus problemas aos pés de Jesus. Então é tempo de entender que as lutas que enfrentamos no casamento, não querendo livrar a nossa cara, que nós sabemos muito bem quem nós somos, né? Mas sempre tem o dedo do maligno por trás, porque a ele interessa destruir o casamento, porque é uma instituição divina, repito. Temos que entender isso.
E em terceiro lugar, para a gente encerrar, para solucionar isso no casamento, faça tudo o que Jesus mandar. Então Jesus, como lemos aqui, mandou os serventes encherem as talhas. Gente, pensa. Você está num casamento. Seja você o noivo, a noiva, ou seja um convidado. De repente, no meio do casamento, acaba o vinho. E aí vem um sujeito e diz: encham essas talhas que estão aí, que era para a purificação dos judeus, cerimônias judaicas, esse tipo de coisa, que dava juntas 600 litros. Encham isso aí de água. Mas nós não queremos água, nós queremos vinho. Fica meio ilógico, né? Como fica ilógico eu dizer: procure a solução para o teu casamento na Bíblia. Enche as talhas. Enche as talhas do teu coração. E veja o que Jesus vai fazer, transformando tudo isso no melhor dos vinhos. Porque o principal do milagre de Jesus nesse evento aqui, não foi simplesmente ele fazer da água vinho. Ele fez da água um vinho de muito melhor qualidade do que aquele que tinha servido antes. Em outras palavras, Deus pode dar a maior qualidade ao seu casamento, que até hoje, quem sabe, não tem existido, se você tão somente confiar os destinos da sua união, do seu casamento, às mãos dele. Ele fará do seu casamento o que você não teve até hoje. Quando Jesus devolve a alegria a um casal, o melhor sempre vem depois. O que parecia deserto se transforma num jardim florido. Aquilo que parecia um vale seco se transforma em mananciais de águas. Aquilo que era só choro se transforma em alegria, indiferença, em amor. Aquele silêncio sepulcral muitas vezes se torna uma dinâmica de comunicação assim, né? Extraordinária. E a tristeza se transforma numa alegria permanente, sempre renovada. Não me pergunte como é que isso acontece, como é que ele faz. Eu só sei que ele faz. E se você quiser, ele vai fazer na sua vida nesta manhã. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.